Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre alguns conceitos, né? Dar uma leve introdução aos conceitos de valuation, ok? Para a gente começar a falar desse assunto mais para frente. Beleza. Antes de começar, claro, né? Tem um aviso legal que as opiniões aqui contidas elas não necessariamente representam a verdade, né? É um material meramente informativo, um compilado que eu fiz, né? Reuni várias informações para trazer aqui e somente reflete meus próprios pontos de vista, ok? Então vamos em busca de mais informações e mais conhecimento e conteúdo, beleza? Bom, o que a gente vai ver, né? Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o valuation, o que é, né? O CAPM, o beta e o prêmio de mercado, o modelo de Gordon, modelagem financeira e o cenário econômico, e por fim o cenário econômico separado, né? Vale deixar aqui bem claro, mais uma vez, né, que eu só estou fazendo uma introdução, então eu não vou me aprofundar muito nesses assuntos agora, ok? Bom, o que é o valuation de uma empresa, né? O valuation ele significa a avaliação da empresa, né? Ao trabalhar com as percepções que os investidores e clientes têm a respeito da empresa. Então, o que o valuation é? Ele envolve o julgamento da previsão de retorno do investimento das ações da empresa. Traduzindo, né? Ou seja, ele avalia de fato quanto a empresa vale para entender se ela está sendo negociada acima do seu valor intrínseco ou abaixo, né? E se ela tem perspectivas de crescimento. Bom, o que é o CAPM, né? O beta e o prêmio de mercado. Vamos começar pelo CAPM, né? Que do inglês é Capital Asset Pricing Model, que é um modelo de precificação de ativos, né? Ele elenca a relação existente entre o risco e o retorno de determinados investimentos, né? E ele é dado por essa fórmula aqui, né? RE igual a RF mais beta igual a vezes RM menos RF, ok? Então, onde o RE é o que é? É o nosso retorno exigido para o investimento. O RF é o risk-free, né? O investimento com menor risco que a gente tem na economia. No caso aqui, Brasil, a gente usa o Tesouro IPCA com prazo mais longo, né? Hoje eu acredito que seja o IPCA 2055, né? Bom, e o RM, que é o retorno do mercado, e o beta ele é calculado por meio de métodos estatísticos, né? Mas tem maneiras mais fáceis da gente conseguir ele para não precisar fazer o cálculo, e eu já vou mostrar como. E o prêmio de risco, né? Ele é o retorno do mercado menos o retorno do ativo livre de risco, né? O que é nosso ativo livre de risco? A gente já elencou aqui, que é o Tesouro IPCA, com um prazo mais longo, né? Então, o nosso prêmio de risco vai ser igual ao risco, o retorno do mercado menos o ativo livre de risco, né? E aqui eu coloquei uma observação, né, que exige-se que tenha um prêmio de risco para investir no ativo A, né, em detrimento ao B, porque logo o prêmio de risco é um retorno exigido para o investimento em renda variável, né? Ou seja, se tu não espera que tenha algum ganho, tu vai investir no ativo livre de risco, né, que é o nosso Tesouro IPCA. Então nós exigimos um retorno maior, que é a diferença entre o retorno do mercado com o risk-free, para a gente investir em renda variável, né? Existem dois métodos basicamente de valuation, e um deles é o modelo de Gordon. E o que ele é, né? Ele é um modelo de desconto dos dividendos. A taxa de desconto é o custo do capital próprio. Por exemplo, então, o valor da ação ele é igual ao valor presente de todos os dividendos esperados na perpetuidade, né? Eu esqueci de colocar essa declaração aqui. Então, o preço que a ação está sendo negociada hoje na bolsa, teoricamente é o valor presente de todos os dividendos esperados por ela, né? Então, para esse modelo, a gente tem a ideia de perpetuidade. Então, a empresa ela tem que existir para sempre, né? Nos nossos parâmetros para fazer esse valuation, que ela vai continuar pagando os dividendos crescentes e constantes, né?
e que ela tenha geração de valor perene, né, para sustentar os nossos dividendos. Aqui está as fórmulas que a gente usa para fazer o modelo de Gordon, né? São essas duas aqui, onde o nosso P é o preço da ação, o D0 aqui é o último dividendo recebido e o D1 é o dividendo do ano 1. R é a taxa de retorno exigida e o G é a taxa de crescimento dos dividendos, né? Então, é importante que a gente utilize empresas maduras e estáveis, como já foi falado. Tem que utilizar uma taxa de crescimento estável, né? Menor que a taxa nominal de crescimento da economia, senão na perpetuidade a empresa vai ser maior que a economia, isso não existe. Então, a empresa, teoricamente, ela tem que crescer perto do crescimento da economia ou abaixo para ser algo sustentável, né? E que tenha uma política de dividendos constantes, né? Porque senão fica muito difícil para a gente precificar. A nossa taxa de crescimento ela precisa ser sustentável, não adianta colocar um número estratosférico aqui, o papel vai aceitar, só que no final não vai sair o que a gente procura, né? E aqui eu trouxe uma fórmula de uma taxa de crescimento máxima, né? O crescimento a gente vai usar o ROI vezes 1 menos payout, né? A gente vai ter um crescimento máximo aqui que a gente pode balizar para pôr nessas fórmulas aqui de crescimento, né? Dando continuidade, para a gente estipular o crescimento dos dividendos, a gente utiliza uma média geométrica, né? Dos últimos anos que a empresa pagou os dividendos, né? Através dessa fórmula aqui, né? Lucro menos 1 dividido por lucro menos N elevado a 1 dividido por N, aonde que o G vai ser o nosso crescimento e o N é o número de anos estudados, né? Vale ressaltar que não adianta a gente fazer o valuation para muitos anos também, né? Que vai acabar sendo muito difícil de precificar, muito difícil de analisar. Então é recomendado que você faça o valuation de 5 a 10 anos em média, né? Porque senão acaba ficando muito negro, se não tem muita avaliação e perspectiva de um prazo maior do que 10 anos, né? E acabam que os números vão mudando bastante. Então, fazer de 5 a 10 anos. A modelagem financeira e o cenário econômico, né? O que é a modelagem financeira? Que é o outro método de fazer nosso valuation, né? Nada mais é do que trazer a valor presente, o caixa futuro de uma empresa, através do nosso valuation por caixa descontado, né? O nosso fluxo de caixa descontado faz o quê, né? Traz a valor presente os fluxos de caixas futuros da empresa, né? Tudo que a gente espera que a empresa vai ter de caixa, a gente traz a valor presente com uma taxa de desconto, né? Descontando uma taxa ajustada ao risco, né? Que é o VAC, que depois a gente vai falar um pouco sobre ele também. E que tenha crescimento na perpetuidade, né? O que a gente sempre busca. O cenário econômico, né? São as perspectivas de crescimento econômico. O cenário ele influencia muito no nosso valuation, na nossa amostragem. Então a gente precisa modelar em alguns cenários, né? E eu trouxe aqui 3 que acredito que sejam os mais importantes, né? Que é um cenário base, neutro, onde não é bom, não é ruim, ele é neutro. Um cenário otimista, né? E um cenário pessimista. Então, cada um desses cenários vai ter números completamente distintos, né? Então, é bom que a gente faça nesses 3 cenários o nosso valuation. A gente pode fazer uma análise top-down, começamos olhando para o cenário macro da economia, né? A gente olha para o PIB, inflação, taxa de juros, câmbio e outros dados macroeconômicos, né? E depois a gente vai descendo, né? Top-down é de cima para baixo, né? Então a gente analisa o macro, depois a gente vai analisar o setor da empresa que a gente está interessado e depois a gente analisa a empresa em si, né? Para fazer o nosso valuation. Ou então a gente pode fazer a bottom-up, né? Que é do fundo para cima, traduzindo, né?
E aí a gente começa analisando as características da empresa, né? Tais como a receita, os custos, crescimento, geração de caixa e outros indicadores da empresa, né? Aí a gente fazer basicamente o caminho inverso do que a gente fez na top-down. Então a gente vai analisar a empresa, depois a gente vai analisar o setor e depois por último vai fazer uma análise macro, né? Brasil e mundo. O que é o VAC, né? O VAC ou CPIMC, né? Que é o custo ponderado médio de capital, né? Podemos dizer que o VAC do inglês, né? Weighted Average Capital Cost é o custo médio ponderado de capital. Ele representa a taxa de desconto ou custo de capital utilizado na análise de retorno. Então ele vai fazer uma média de um custo do equity com a média do custo de dívida da empresa, né? Que está escrito aqui, né? A sua composição, o custo de capital de terceiros ponderado pela porcentagem de dívida e o custo de capital próprio ponderado pela porcentagem de equity ou patrimônio líquido, né? Equity e patrimônio líquido é a mesma coisa. A gente faz através dessa fórmula aqui, né? Aonde que cada dado desse corresponde a isso, né? O E quer dizer o total de capitalização, capital próprio ou equity, né? O total do valor do mercado da dívida, não, o total da nossa dívida. O K é o custo de capital próprio, a gente vai usar o CAPM, que a gente aprendeu lá como é que faz o cálculo. O KD é o custo de capital de terceiros, a dívida, né? E o E sobre E mais D é a porcentagem de capital próprio, e o D sobre E mais D, né, da nossa fórmula aqui, ó, E mais D, e aqui está a nossa outra composição, né? É o capital de terceiros, e o T é a nossa alíquota de IR ou CSLL, né, que é a contribuição social. E em média aqui no Brasil é de 34% para as empresas, ok? Agora eu vou trazer umas informações aqui para a gente falar sobre como conseguir alguns dados, né? Deixa eu voltar aqui na nossa aula sobre, nosso slide sobre o CAPM, o beta e o prêmio de mercado, né? Onde que a gente vai encontrar o beta, né? Como eu disse, são cálculos estatísticos e a gente pode encontrar, por exemplo, no Yahoo Finance, né? Vamos pegar uma empresa aqui, ó, Petrobras. Vamos ver se a gente vai achar aqui. Deixa carregar. Tá carregando. Aqui, pronto. Aqui ele já dá o beta dos últimos 5 anos mensalmente, né? Então 1,33. O que a gente procura no beta? Um beta que seja superior a 1, né? Isso significa o quê? Que o IBOV, quando ele andar 1% para cima, Petrobras vai andar 1,33, né? Basicamente. E aqui outro dado que a gente pode encontrar são da nossa aula aqui, que é o risco de mercado, né? Que aí encontra no site do Damodaran, só dá uma pesquisada na internet que a gente acha, e ele mostra aqui o risco de cada país do mundo, né? Ele fez os cálculos e a gente vai olhar aqui o do Brasil, qual que é o risco que ele encontrou. Aqui, ó, Brasil, ele tem o rating de cada país, né? O Brasil é BA2 e aqui a gente consegue encontrar o risco Brasil, né? Country Risk Premium, o prêmio de risco para o país é de 2,97, né, por cento. Então, basicamente o que? Quanto menor for aqui, melhor. E a gente vai olhar aqui embaixo, por exemplo, os Estados Unidos, né? Triple A, a indicação aqui, né? Dele, e o risco é zero para investir lá, né? E aí a gente já olha para Venezuela, é um país C com risco de 17%, né? Então, quanto menor for o nosso prêmio de risco, mais seguro teoricamente é o país. Bom, então galera, essa foi
essa introdução, alguns conceitos de valuation, e mais para frente a gente vai falar como que faz os cálculos, como que usa essas fórmulas que eu mostrei. Vamos passar por tudo isso. Muito obrigado e até mais.